Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia na casa do Senhor. Seja todos bem-vindos. Você que está aí nos assistindo pela live, que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo para esse momento tão especial, que é o culto de Santa Ceia do Senhor. Neste momento eu convido os irmãos a curvarem as suas cabeças. Vamos falar com o nosso Senhor neste momento. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós entramos na Tua presença, ó Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, Pai, para nós. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Abençoe cada filho Teu, Pai, que estão aqui na Tua casa, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa guardá-los, Senhor, de todo mal, Pai. Abençoe também, Senhor, nossas crianças, que o Senhor cuide delas, ó Pai, como a menina dos Teus olhos, ó Deus. Pai, que tudo que venha a ser feito aqui seja para a honra e para a Tua glória. Que o nosso louvor, que a nossa adoração possa chegar até o Seu trono de graça, Pai. Ó Deus, abençoe nosso pastor Otaviano, a nossa irmã Inajara, ó Deus, que está de férias, que o Senhor possa cuidar dos Teus filhos enquanto eles estão no momento de descanso, ó Deus. Pai, eu entrego este culto nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Eu convido neste momento os irmãos a ficarem em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo 19 em diante. Já está ali no telão. E diz assim a palavra do Senhor: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dentre vós foi pregado. Amém? Vamos adorar ao Senhor neste momento, com o grupo de louvor. E os irmãos continuem em pé, vamos adorar Ele. Estrelas e
adorar, que nós possamos declarar isso na nossa vida, que nós nascemos realmente para adorar e engrandecer ao nome do Senhor. Os irmãos, está vendo? Hoje nós temos uma nova pianista, nossa irmã Mayra, mais uma para nos ajudar no louvor e engrandecer também ao nome do Senhor. Então vamos continuar adorando esse Deus.
éramos nós, um pobre pecador, e o Senhor nos achou graça, derramou seu sangue na cruz por todos nós. Neste momento, os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo seus dízimos e as suas ofertas até o gasofilácio. E neste momento também, eu vou informar já os irmãos, já que nós estamos falando de oferta, nós conseguimos arrecadar, alcançamos o nosso alvo para Missões Nacional de 1.509,70 centavos. Glória a Deus, alvo. Nós conseguimos alcançar o nosso alvo em missões nacionais. Já foi depositado. E já foi depositado. Está aqui o nosso irmão tesoureiro, já falando aqui. Então, que Deus abençoe cada um que contribuiu, que orou, que pode estar levando a palavra do Senhor. E neste momento nós vamos continuar adorando e engrandecendo ao nome do Senhor. Pelos
Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que temos vivido, aprendido e visto nesses 92 anos de história desta igreja. Te pedimos, ó Deus, que como uma velha senhora que somos, que nós possamos aprender a estar longe do pecado, Pai, que nós possamos aprender a nos apresentar diante de Ti com vestes puras, brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, ó Deus. Dá-nos força, dá-nos presteza, Pai, para estar a Teu serviço, para servir a Ti, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar um minutinho. Neste momento, nós vamos fazer um dueto. E neste momento, os irmãos possam meditar neste louvor. Que os irmãos possam, neste momento, levar o seu pensamento até o trono de graça. E após esse louvor, as crianças podem estar vindo à frente para estarmos orando. E o pastor Xande logo após está com a palavra. Amém? Voltar ao início de
diariamente nós possamos voltar ao primeiro amor, aquele amor que arde nos nossos corações, aquele amor que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, a gente tem aquele desejo de estar todos os dias na casa do Senhor. Que esse louvor possa falar grandemente ao coração de cada um dos irmãos nessa noite, que os irmãos possam meditar na letra dessa canção. Amém? Eu convido as crianças neste momento para a gente estar orando. E logo após, o pastor Xande já está com a palavra. Ele vai estar fazendo também um momento de oração. Vamos orar pelas nossas crianças. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, mais uma vez, entramos na Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma dessas crianças que aqui estão, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando a vida delas, o lar de cada uma delas, ó Pai. Que neste momento que elas vão subir, Senhor, para ter o culto, ouvir a Tua palavra, Senhor, no culto especial para eles, na linguagem deles, Senhor. A palavra possa ser, Senhor, aquela semente que venha ficar no coração delas, Senhor. Para quando elas crescer, Senhor, não vir se desviar, ó Pai. Obrigada, Senhor, por cada pai que traz o Teu filho à Tua casa, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, cuidando do coraçãozinho deles, ó Pai. Abençoe a professora, Senhor, que vai subir para a classe e que vai estar, Senhor, ensinando a Tua palavra para eles. Que o Senhor possa cada dia capacitar cada uma das Tuas filhas e dos Teus filhos que estão dispostos, Senhor, a estar levando a Tua palavra, Senhor, para eles, Pai. Porque eles já são o futuro da Tua igreja, ó Pai. E neste momento, Senhor, eu Te agradeço por cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E o pastor Xande está com a palavra. Ele vai fazer aquele minutinho de oração e vai conduzir neste momento. Boa noite, igreja, graça e paz. Estão prontos para se alimentar do pão do céu? Em Mateus 4:4 diz assim, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então nós estamos nesse momento eterno em que nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 10. A partir do versículo 1 até o 4. Romanos 10, de 1 a 4. O zelo sem entendimento. Preste atenção o que aconteceu com Israel. E que nós possamos ser desafiados hoje a compreender com mais profundidade os mistérios que Deus revela na Sua palavra, para que não caiamos no mesmo erro. É interessante no livro de Romanos que Paulo, ele escreve aos irmãos em Roma, e quando chega no capítulo 9, 10 e 11, ele muda a sua escrita, a sua palavra, o sujeito a que ele está direcionando a palavra, e ele fala para o seu povo, para o povo judeu. E no capítulo 12 ele retorna para o povo da igreja em Roma. Então ele dá uma pausa a partir do capítulo 9 e retorna no capítulo 12. E essa parte, ele fala a respeito desse povo que tem o Messias, que tem as promessas do Messias, mas que infelizmente o negaram. Não o aceitaram. E ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a súplica a Deus a favor deles, para que sejam salvos, porque lhes dou
testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento eterno. Nós abrimos as portas do nosso coração, para que esta palavra tenha acesso, e ela possa ser semeada no fundo dele, Pai, para que ela venha germinar, crescer, regada pelo poder do Teu Santo Espírito, para que ela venha dar frutos, Pai, e nos conceder a graça e o entendimento da Tua vontade. Porque nós não queremos nos desgastar com aquilo que não presta, com aquilo que o Senhor não aceita, com aquilo que o Senhor reprova, mas nós queremos ser agradáveis a Ti e ser encontrados como adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Por isso fala ao nosso coração neste momento, Pai querido, é que eu Te peço, no poder que há no nome de Jesus, e quem orou comigo diz amém, e graças a Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, por quê? Porque Israel é um exemplo a ser evitado. Qual era a súplica de Paulo? A súplica de Paulo era para que Israel fosse salvo. Ele estava se condoendo, ele estava se contorcendo na sua missão. Porque ele falava do Evangelho como alguém que conhecia o judaísmo na sua mais profunda religião, na sua mais profunda prática. Mas, infelizmente, aqueles irmãos não estavam tendo o entendimento necessário para que eles se dobrassem à mensagem que veio por meio do Messias Jesus Cristo. Do seu Messias, do seu rei ungido, do rei prometido no Antigo Testamento, e que cumpriu mais de 180 profecias messiânicas com relação a ele. É uma possibilidade, uma probabilidade inalcançável na matemática. É um número elevado a 1000 de que alguém é capaz de cumprir todas essas profecias. Nascer em Belém, vir de uma virgem, não ter os seus ossos quebrados, na sua sede pedir água e dar-lhe vinagre para ele, vir de Nazaré, vir da tribo de Judá, do filho de Jessé, do rei Davi. Tanto que Paulo, aqui no capítulo 9, quando ele aborda essa devoção, onde não há entendimento, olha o que ele afirma: digo a verdade em Cristo. Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E também deles descende o Cristo, o Messias, segundo a carne, o qual é sobre tudo e todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. A quem ele chama Jesus aqui? De Deus. Ele fala que Jesus é Deus. Ele afirma que Jesus é Deus, o Deus de Israel. O Deus de Israel que escolheu Abraão, que veio de um ventre virgem de Sara e deu à luz a Isaque. E depois vem Jacó, e depois vem os 12 filhos, e depois vem as 12 tribos, e depois das 12 tribos Deus escolhe uma tribo chamada tribo de Judá, que era de Jessé, dali surge Davi,
Dali vem o templo, dali vem os profetas, e os profetas profetizaram a respeito desse rei Deus. Mas o seu povo não atendeu, não entendeu. A falta de entendimento os leva a impor a própria ordem, e não a ordem que vem de Deus. Olha só, eles procurando estabelecer a sua própria justiça. A justiça mediante o esforço. Não, a gente não pode falar mentira. A gente não pode dar falso testemunho. A gente não pode assassinar. Ora, eles não romperam entre os 10 mandamentos, não assassinarás. Eles não assassinaram a Jesus. Por meio de corrupção. Por meio de 2 testemunhas falsas. Por meio de uma fake news, que ele falou, derruba esse templo e eu erguerei em 3 dias. Estava falando a respeito do seu corpo. Ou seja, a prática da sua religião levou-os à condenação. Porque ele procurou enfiar na vontade de Deus, no ser de Deus, as suas práticas, as suas obras, a sua devoção, a sua religiosidade. Ó Deus, você vai ter que aceitar o que eu estou fazendo. Você vê como eu sou bom? Eu ajudo os pobres. Eu dou cobertor para quem está passando frio. Eu sou bom. Eu cumpro a lei. Eu jejuo. Eu guardo as festas. Mas um coração distante. Um coração sem a presença de Deus. Sem o temor a Deus. Com orgulho daquilo que se faz. Não em quem eles criam, deviam crer. Naquele que fez. E aí o que acontece? A sua religião falhou. Eles mataram aquele que cumpriu fielmente e sem nenhum erro. Foi assassinado e entregue aos romanos, aos gentios. E o que esses homens, instruídos pelos sacerdotes, os donos da religião daquele tempo fizeram? Crucifica-o. E caia sobre nós o seu sangue. Olha a condenação. Jesus tinha algum crime? Ele tinha feito algum mal? Ele só fazia o bem. Só que o discurso dele ia de encontro ao comodismo, às zonas de conforto, ao poderio daqueles que detinham, eram donos da fé, donos do Estado, malcomunados com a política romana, com seus privilégios. Perderam seu lugar de culto e não restou pedra sobre pedra. Qual foi a condenação? Ah, vocês amam tanto esse templo. Já havia sido destruído. Por uma vez já havia sido destruído. Eles reergueram. E agora, neste templo, não restaria pedra sobre... Sabe por que não restou pedra sobre pedra, meus irmãos? Porque Tito, no ano 70, cercou Jerusalém. E como é que eles conquistavam a cidade? Cercavam, não entrava água, não entrava comida, não entrava nada. Aquele povo foi definhando de fome, a ponto de um dos escritos estarem escritos que uma mulher assava o seu próprio filho para comer. Eles invadiram a cidade, destruíram o templo, só que o templo pegou fogo, desmoronou, e o ouro que havia no templo derreteu e ficou entre as pedras. Sabe o que os soldados romanos faziam? Levantavam as pedras, tiravam de lado para pegar o ouro que havia sido derretido. Para se cumprir literalmente esta profecia, que não sobrou pedra sobre pedra. Hoje eles estão indo lá no Muro das Lamentações, não é do templo, é o muro externo do templo. Não é o templo, é o muro externo. Agora Deus, apesar de tudo isso, Deus tem promessa para Israel. Deus tem promessa para eles. Só que eles vão ter que passar
muitas guerras. E olha o discurso árabe. Eu sou descendente de árabe, tá? Eu sei o que esses homens fizeram naquele país ali, ó, chamado Líbano. Eu sei o que aconteceu na Guerra dos 6 Dias, quando todos esses países, inclusive o Egito, invadiram Israel, quiseram pelejar contra Israel. Por quê? Eles querem terra. Fala para mim, meu irmão, racionalmente, esses árabes querem terra? É por terra que eles estão brigando? Eles têm um objetivo ali: riscar Israel do mapa. E quando Israel venceu essas nações árabes, principalmente os palestinos aqui no norte, Jordânia, na faixa de Gaza, ele tomou essa faixa e eles fugiram para o Líbano. Estou falando de 1967, 1968. Ali, os muçulmanos, eles têm muitos filhos. E ali, eles começaram a se multiplicar e criaram partidos políticos. E no ano 1990 e pouco, eu recebi um primo de lá, um libanês. Ele veio passar roupa na minha firma. Por quê? Ele estava fugindo da degradação que esses palestinos estavam fazendo no Líbano. Eles vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, vão conseguindo representatividade política. E eles fundaram esse partido chamado Hezbollah. E agora o Hezbollah está jogando míssil aqui. O outro no sul, o Hamas, jogando míssil lá. Só que tem uma grande diferença. Israel é uma democracia. Ela peleja pelo bem dos seus cidadãos. Ela progride. Eles são ricos. Não há miseráveis em Israel. Israel é uma cidade cara. Jerusalém é uma cidade muito cara. Mas olha o que acontece. Os terroristas expõem o seu povo miserável, humilde, como massa de manobra e constrói os seus arsenais, os seus bunkers, os seus lugares de administração da miséria e expõe os civis. Antes de Israel bombardear lá, ela joga panfletos. Os civis, cuidado aí, vai chover fogo do céu aí. E aí eles guardam nos bunkers, todo apartamento tem um bunker embaixo. E todo homem, voluntariamente, é um soldado em Israel. É possível, é permitido andar armado em Israel. Porque é pronto, porque eles estão em guerra. Por que eles estão em guerra? Porque eles não receberam o príncipe da paz. E por não receberem o príncipe da paz, essa guerra vai escalar. Ah, essa guerra não tem nada a ver comigo. Tem sim, tem sim. Porque quem fornece arma para o Irã, que é o maior inimigo de Israel, é a Rússia. Está certo que ela está com problema lá com a Ucrânia. Mas e se ela resolver apoiar o Irã? Isso pode iniciar uma terceira guerra mundial. E de que lado o nosso pobre país vai ficar? Essa é a minha maior preocupação. A minha maior preocupação é de que lado o Brasil vai ficar? Do lado de Israel ou do lado dos terroristas? Infelizmente, o atual presidente apoia os terroristas, apoia o Irã. Então nós estamos condenados a essa bênção de relação de Gênesis 12, 2 e 3. Porque ele fala aqui para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio de quem? De Jesus, do Messias. E nessa bênção de relação com os judeus, está escrito: abençoarei os que te abençoarem,
os filhos de Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sobre o Brasil está bênção ou maldição? Está abrindo o entendimento de vocês? Estão entendendo a posição que a gente está? Por isso que nós devemos orar pela paz em Jerusalém. Por quê? Porque é significado e fruto de prosperidade. Orando pela paz em Jerusalém, Deus atenta para o nosso amor pela Terra Santa, e Deus nos faz prosperar em meio ao caos. Eles não prosperam em meio ao caos, para que eles não tenham dúvida de que é Deus que cuida deles. Você tem dúvida de que Deus cuida de você? Não tenha. Você está aqui para Deus cuidar de você. Amém? Vamos orar pela paz em Jerusalém? Agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Adonai, Hashem, tem misericórdia de nós, porque Tu és o Todo-Poderoso, El Shaddai, aquele que socorre através de Tsavaote, o Senhor dos Exércitos, Pai. E atenta para o Teu povo, Senhor, que infelizmente não Te conhecem, porque tentaram estabelecer a sua própria justiça, e foram encontrados em injustiça, porque não receberam o Messias, Yeshua. Por isso tem misericórdia, Senhor. Ó Adonai, olha para os Teus servos e converte o coração de todos eles. O Senhor tem se revelado para os árabes muçulmanos em sonhos. Muitos têm se convertido a Ti, Senhor. Por isso se revela também ao Teu povo, Pai. Eu sei que eles são um povo de dura cerviz. Eu sei que eles têm passado por várias tribulações, mas olha para aqueles justos que clamam a Ti em silêncio, sem às vezes Te conhecer. O Senhor é poderoso para se revelar na vida deles, Pai. E apresentar a Tua salvação, por meio de sonhos, visões, e manifestações de milagre e livramento. Sei que eles estão irados, Pai, porque seus filhos foram assados vivos, suas mulheres grávidas foram estupradas, Pai. E o mundo ainda se levanta em acusação contra eles. Oh, Pai, nós sabemos que o antissemitismo está aumentando, Pai. E aqueles que ficam ouvindo a mídia comprada pelo reino da mentira, Senhor, têm pelejado para distorcer esta verdade. Oh, Senhor, protege Israel e traga paz a Jerusalém, para que no dia da Tua visitação, ela seja liberta. E possamos gozar da paz que excede todo e qualquer entendimento, em alegria com os nossos irmãos judeus, e celebrar e afirmar quão grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso dá livramento, Pai, e traz paz a Jerusalém. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. É engraçado que Jerusalém significa, Yerushalayim significa casa de paz. Estão em guerra, infelizmente. Estão em guerra. Vamos ficar atentos a isso. A igreja, o que nós temos a ver com isto? O que nós temos a ver com esta passagem de Paulo, de Romanos, onde ele fala que a nossa boa vontade é ser salvo, mas a gente busca a Deus às vezes sem entendimento, sem compreender as coisas, às vezes mais simples do Evangelho. A gente é como levado por líderes que às vezes distorcem a verdade, distorcem o Evangelho, enganando para benefício próprio. Como que é isso? Veja, é importante você entender qual foi a missão na cruz.
Porque esse Messias, Jesus, Deus que se fez carne, foi para a cruz. Eu coloco essa situação para você nunca mais lembrar. Todos juntos comigo. PVZA. Junto. PVZA. P de perdão. V de velha natureza. E ZA de Satanás. De novo. PVZA. PVZA. Porque perdão. Foi na cruz que Deus perdoou o mundo. Perdoou os pecados que foram feitos antes, os pecados que são cometidos agora e os pecados que serão realizados no futuro. Ele cumpriu toda a lei e através da sua cruz, do seu sacrifício, ele trouxe perdão àquele que busca. Perdão àquele que clama, perdão àquele que entende a sua mensagem e o seu sacrifício. Foi na cruz. Por quê? Lá em João 3,16, todos sabem o que está escrito em João 3,16, não sabe? Assim, se um candidato, ele fala que é crente evangélico, pergunta para ele, você sabe o que está escrito em João 3,16? Se ele não souber, ele não é cristão, cara. Desculpa. Porque é o versículo que resume todo o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu continuo. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica as boas obras, achega-se à luz, para que as suas obras sejam reveladas. Mas aquele que pratica as más obras, fogem da luz. Porque vai ser arguído em Deus. Vai ser reprovado por Deus. É por isso que Ele perdoa, é por isso que Ele salva. E esse perdão é gratuito, é somente pela fé em Jesus Cristo. A outra, a velha natureza. Olha, a Eva leva a Adão, e Adão não tem fé na palavra de Deus. Adão não creu na palavra de Deus. Se você comer, você vai morrer. E a serpente fala, você não vai morrer não, você vai ser como Deus. Ele creu na palavra da serpente, por causa da fé, Adão caiu. Então, a nossa natureza, herdada de Adão, trouxe o pecado até nós. Esse pecado viajou por toda a raça. E na cruz, Jesus condena a velha natureza. O que ele faz na cruz? Ele absorve a condenação da velha natureza através dos pecados. E esses pecados entram nesse corpo santo, perfeito, sem nenhum defeito. Jesus não tinha uma cicatriz. Jesus não tinha um cabelo branco. Desculpa, Francisco. Jesus não tinha um dente fora do lugar. Ele era o Cordeiro perfeito. E Ele absorve o meu, o seu, o pecado de toda a raça humana. E quando Ele mata o seu corpo, Ele afirma, ninguém atira de mim, ninguém tira a vida de mim. Eu espontaneamente a dou. Ninguém matou Jesus, foi o plano divino que deu a Jesus a autoridade da vida e da morte, e Ele tira a sua vida, quando Ele cumpre esse chamamento, em absorver cada um de nossos pecados naquele corpo, e quando Ele morre, o pecado perde intensidade em nós.
O pecado é morto. Ele toma uma cajadada mortal na cabeça. Por quê? Porque agora aquele corpo me concede a graça de ser santificado, de compreender qual é a obra de Deus no meu interior. Por isso que aquele que bebe não bebe mais, aquele que fuma não fuma mais, aquele que mente não deve mentir mais. Por quê? No próprio culto missionário a gente fala, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, nova criatura. É por isso que lá, põe lá João, 1 Coríntios 15, 22. Ora, de Adão veio a morte, todos morrem em Adão, mas em Cristo veio a vida eterna. Se você tem fome e sede de vida eterna, levanta a sua mão. Levanta a sua mão e fala assim comigo, eu tenho fome. Eu não ouvi, eu tenho fome. Eu tenho sede de vida eterna. Amém? É isso. A velha natureza é condenada. Agora, aquele que usa a velha natureza para dar vazão aos seus desejos é o nosso maior inimigo. Ele se chama Satanás, o inimigo, o diabo, aquele que divide, aquele que separa, aquele que destrói, aquele que rouba. Aquele que mata a prestação, mata a tua alegria, mata a tua esperança, mata a tua saúde física, emocional, separa você de Deus, cria uma religião falsa, criam líderes e mestres falsos, que ensinam um caminho distorcido, e que ficam só propagando vitórias e vitórias. Eu recebo lá no YouTube, lá, Deus está preparando uma vitória para você. Diga amém. Se você diz amém, não acontece nada. Aí você vê os testemunhos. Nossa, caiu um dinheiro na minha conta. De quem é? É de alguém esse dinheiro. Esse dinheiro não é seu, cara. A minha casa tinha 3 cômodos e agora tem 6 cômodos. Eu tinha um carro velho, agora eu tenho um carro importado. É disso que nós estamos falando? É dessas bênçãos que nós estamos falando? Quanto custa a alegria? Tem valor? Quanto você pagaria para ser um homem e uma mulher feliz? Quanto custa a esperança? Quanto custa a paz? Quanto custa a autoestima elevada? Quanto custa? Não tem valor. As coisas que Deus dá não tem valor, não podem ser compradas. Dizem que o amor pode ser alugado. Você acha que o amor é alugado por meio de uma prostituta? Esse é o inimigo. Esse é o inimigo. Ele infiltrou a morte no mundo. Ele é assassino desde o princípio. Quem é que tem o poder da morte? O diabo. Hebreus 2, 14 e 15. Ele tem o poder de matar a morte. Mas o que fez Jesus? Por que se manifestou Jesus? 1 João 3,8 diz que por isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele veio para o mundo para desfazer aquilo que o diabo havia feito. O intento, o objetivo, a missão do diabo. E você acha que ele está ganhando terreno hoje? O que você acha? Como está o mundo hoje? O que você acha? O mundo ele não sabe disso, ele não sabe dessas coisas. O que ele não sabe nem do P? V? P de perdão, V de velha natureza, Sa de Satanás. PV. Ou seja, o mundo não sabe. É por isso que segue os instintos da velha natureza adâmica e do diabo. Procura satisfação pessoal em ser um ego inflado pelo acesso ao prazer barato que escraviza e que destrói o ser amado de Deus. A nossa mensagem para o mundo é a solução para todas as coisas, sejam elas pessoais, sejam elas sociais. Nós somos ovelhas sem pastor?
Qual é o papel meu como pastor? Qual é o papel do pastor Otaviano como pastor? Levá-los ao pastoreio de Jesus Cristo. Porque se Jesus Cristo for o seu pastor, nada te faltará. E Ele é fiel para cumprir. Eu cumpro, eu consigo. Não. Porque eu também sou ovelha. Porque eu também sou servo. Porque eu também sou discípulo dele. Mas a estrutura da igreja, enquanto nós não temos a plenitude do Espírito, não chegou o tempo do reino de Deus na terra, onde Israel reinará, não vai ser preciso ensinar ninguém. Todos saberão. Terão escritas a lei de Deus dentro do seu coração. Mas, por enquanto, Deus estabeleceu pastores, mestres, evangelistas, missionários, para instruir o seu povo no caminho que ele deve andar. Amém, irmãos? Está claro para vocês? E aí a gente vai entrar na parte mais importante da mensagem. É interessante que esse missionário celestial abdicou de uma glória incomparável. A gente não imagina o que é um rei em seu castelo. A gente vive numa sociedade demoniocrática, onde o demônio domina. Nós vivemos debaixo de um sistema capitalista, onde o capeta domina o dinheiro. Logo, nós não sabemos o que é um reino. E se tivesse um reino, se fosse um reino no Brasil, nós seríamos vassalos. Porque os nobres estariam no castelo comendo suas iguarias perfeitas e maravilhosas, todos cheirosos. Apesar de que as mulheres usavam aquela saia assim, porque elas demoravam para tomar banho. E eles faziam as suas necessidades em vasilhas e jogavam pela janela. Já pensou você andando na rua? Esse é o reino. O reino do homem. Agora, ele está à porta e bate. Bate, bate. Quando alguém bate na sua porta, você fica sem atender? Você pergunta, o que é? Posso ajudar? Está vendendo alguma coisa? Tem alguma coisa para mim? É legal quando chega alguma coisa do Mercado Livre, não é? Ah, chegou meu celular novo. Ou quando um namorado rico entrega uma Ferrari embrulhada naquele laço de presente, assim. Cheio de flores. Um homem apaixonado. Ou a Jane vai e entrega aquele tempero que só ela sabe fazer. Ele quer dar um presente. Sabe o que ele quer fazer com a gente? Olha lá, ó. Ele quer cear. Ele quer que a gente coma com ele. Hoje é dia. Hoje é dia. A gente vai comer com ele. Amém? Você tem dúvida que ele não está aqui? Você tem dúvida que ele não anda no meio da igreja, olhando o seu coração, a sua alma, as suas necessidades? Você tem dúvida que o Espírito Santo não intercede por você com espíritos inexprimíveis? Porque você não sabe orar como convém? A gente vai celebrar a ceia do Senhor. E eu quero falar hoje sobre a ceia do Senhor. Você sabe por quê? Quando eu fui convidado para fazer a ceia do Senhor agora nas férias do pastor, Deus me trouxe a essa passagem. E essa passagem revela que eles tinham o zelo, mas eles não tinham entendimento. Aí a gente vê líderes. Agora, quando a gente vai comer, gente, a gente desliga a televisão. Pode desligar aí, André. A gente não fica no celular comendo. Olhando, a gente tem que olhar para a comida. Porque eu vou falar um pouco sobre o corpo. O corpo, ele é muito importante. Sabe por quê? Porque se há algo sagrado
debaixo deste céu é o seu corpo. O seu corpo é muito sagrado. O seu corpo foi feito em maravilhas. É maravilhoso o seu corpo. Num parâmetro quadrado de uma unha, são 5 milhões de células trabalhando com uma missão: manter a sua pele, os seus vasos, os seus tecidos, as suas células, o seu sangue, bem alimentados. Cada uma cumprindo a sua missão. Uma para a visão, outra para a audição, outra para o tato, outra para o olfato. Cada uma com todas vivas, vivinhas, cumprindo a sua missão num curto espaço de tempo de vida, mas cumprindo aquilo que o seu Criador deseja. Respeitando a regra do ácido dióxido ribonucleico, o DNA. Ele é a regra. E aí todo esse conjunto que adora o Senhor, através do seu corpo, forma a sua casa. O Alexandre mora nesse corpo. O Alexandre eterno, alma, mora nesse corpo. É ele que anima este corpo. É a alma que dá movimento ao corpo. Por quê? Quando Deus prepara o corpo de Adão, Ele pega do pó da terra, e esse corpo está ali, imóvel, morto, paradinho, pó da terra, e a Bíblia fala que Ele sopra o fôlego de vida, ruar. A alma entra naquele corpo, e aquele corpo começa a falar, começa a andar, começa a sentir, começa a ver, começa a ouvir, começa a... Aquele corpo, pela alma, começa a ter vida. Uma vida pessoal, separada, com intenções pessoais, com vontades pessoais, com sonhos, com missões. Mas ela se afasta do DNA. Pelas suas escolhas, ela se afasta do DNA, porque ela recebeu a rebeldia, a rebelião daquele que corrompeu essa relação alma-corpo, e não permitiu que a alma seguisse o espírito. Por isso que nós não lidamos, o corpo carnal, o ser carnal, não tem condições de compreender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Nós precisamos depender e entender as coisas do Espírito no prisma espiritual. E o prisma espiritual que revela o mistério de Deus, o mundo espiritual, aquilo que rege o mundo espiritual, onde todas as coisas estão semeadas para que a gente possa colher no mundo material, é a palavra de Deus, e ela precisa ser seguida como as células do seu corpo seguem o DNA. E por isso que, Gel, você tem o cabelo preto, não sei se você tingiu, já deve ter os cabelinhos brancos, não sei. A sua cor da pele, a cor dos seus olhos, Eige, a cor dos seus lindos olhos. Nossa, olha que velhinha bonitinha, que é a Zene. Né, Célia? Ou seja, ele determina a cor, a quantidade de pelos. Olha a careca do Ulisses, como reluz. Você entendeu? Menos, né, Paty? Menos. Ou seja, presta atenção. Esse é o DNA espiritual da tua vida. Come isso, cara. Come, que esse é o pão que Deus está dando para você. É a farinha divina. Lá no Salmo 49, ele afirma que aquele maná que caiu lá no deserto era a farinha dos anjos, era o pão dos anjos. Deus transcendeu o mundo celestial e alimentou aquele povo no deserto. Ou seja, quando Jesus fala e ele multiplica os pães, lá em João capítulo 6, ele fala que a verdadeira obra, no singular,
é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Ah, dá-nos desse pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Seus pais comeram o maná no deserto e tiveram fome, mas aquele que comer o pão que eu lhe der, a minha carne, o meu corpo, jamais terá fome, jamais terá sede. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo, tem aliança comigo, está ceando comigo. Vocês percebem a profundidade do corpo? E eu estou falando do seu corpo. Agora veja, e quando nós nos reunimos aqui, como corpo de Cristo, a igreja é chamada de corpo de Cristo na palavra. Nós compomos o corpo de Cristo. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Não é esse templo, é a comunhão das nossas vidas. Só que neste mundo perdido, carcomido pelo mal, imoral, sem esperança, nós estamos sendo separados, porque não há aliança entre nós. Não há koinonia entre nós. O mesmo pensamento, a mesma missão, que é adorar a Deus. Vamos pensar em uma parte do corpo. Podem os dedos mexer sem existir a mão? Pode a mão mexer sem existir o antebraço? Pode o antebraço mexer sem existir o braço? Pode o braço todo mexer sem existência do ombro? Agora, se você me tira os braços, como o meu tronco vai tomar água? Como ele vai segurar um copo d'água? Se eu tirar os meus braços, como eu vou abraçar, pegar? Como? Escrever. Se eu tirar as minhas pernas, como esse tronco aqui vai andar? Logo, cada um deles, cada um dos seus membros, estão colocados por Deus neste corpo. E você, a sua presença aqui, já faz parte disso. Como aquele que busca Deus. Como aquele que deseja mais de Deus. Como aquele que tem fome, sede de vida eterna. Porque sabe que vai morrer, sabe que esse corpo vai perecer, porque Adão caiu e todos nós fomos com ele. Sabe que esse corpo tem prazo de validade, sim. Para mim ele está se acabando, porque eu já passei da metade. Ou seja, às vezes a gente tem um zelo de achar que a gente está querendo fazer e fazendo a vontade de Deus, mas a gente está querendo estabelecer a nossa própria justiça. Não ficando esperto, audível, aquilo que Deus quer de você. Aquilo que Deus pretende de você. Qual é a tua missão? Para exercer a vontade de Deus. De confessar a Deus. De viver em comunhão com Ele. De ser instruído por Deus. Veja, isso só é possível por causa do sangue de Cristo. Porque Deus, Ele é santo. Deus, quando Jesus... Ele absorve o pecado. E a palavra diz que o Filho de Deus vai ficar só entre o céu e a terra. Significa que naquele momento em que ele absorve o pecado, o Pai, a Santíssima Trindade, rompe-se por um instante. O Pai não suporta o pecado naquele corpo que perece. E Jesus fala, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa Deus meu, Deus de compromisso. O compromisso da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, indivisível. Porque eu fiquei só. Que amor é esse? Porque o meu e o seu pecado colocou Jesus na cruz.
E por causa dele, ele morreu e pereceu e ficou só. Que amor é esse? Para que o seu sangue vertesse. E aquele sangue, quando ele verteu e tocou na terra, o véu do templo se rasgou. O santíssimo lugar foi aberto, mas agora não em templo feito de mãos, não em Jerusalém, mas em qualquer lugar do mundo. Daquele que aceita, abre a porta para Jesus entrar e falar: Jesus, senta aqui na mesa comigo, porque eu quero comer contigo, e você vai comer comigo, isso vai ser o maior prazer da minha vida. E aí você começa a se alimentar, aí você começa a aprender, aí você começa a se afastar das coisas que te machucam, que te destroem, que te falseiam, que te enganam, que te dão um prazer, mas depois vem a culpa, vem o ressentimento, vem o remorso, das palavras que você fala que ferem, da falta de perdão, da falta de amor, da falta de paciência, da falta de perseverança, da falta de esperança, e você começa a ser alimentado, você começa a ser fortalecido, e a nossa obrigação como igreja é essa, é acolher aqueles que querem, abraçá-los com todo o amor de Deus, e falar: o sangue de Jesus tem poder. Isso aqui é um hospital, isso aqui é um lugar em que nós proclamamos a vida eterna. Pena que tem se esvaziado. Por quê? Porque estão atrás de coisas triunfalistas, bênçãos sem medida. Mas eu estou desafiando você a se santificar. Eu estou desafiando você a se dobrar aos pés da cruz e ser constrangido por Ele que foi pregado na cruz por causa do seu pecado. Logo, eu não vou mais pecar. Tudo bem, estou perdoado. Romanos capítulo 6 fala assim: então, eu estou perdoado, então eu sou livre para pecar. Não, você não é livre para pecar. Se você está morto para o mundo, como é que você vai dar vazão aos seus membros? Ao pecado. O seu corpo já morreu. Você é nova criatura. Nós não vamos dar vazão, nós vamos viver de acordo com os princípios do mundo, do mundanismo? De jeito nenhum. Nós andamos na contramão disso. Nós vamos nos separando. E a nossa dependência vai aumentando a tal forma que no dia da nossa morte nós vamos depender 100% dele. O corpo fica, a alma é resgatada pelos anjos e sobe, rompendo o cinturão de todo o principado, de toda a potestade, de toda a hoste do mal que habita nas regiões celestiais e que governa este mundo tenebroso. Quando o sangue de Jesus é derramado, existe a remissão do seu pecado. Quando no passado o judeu levava o bode, o bezerro, o boi, e eram derramados milhares de litros nas férias de sangue, nas festas judaicas. O que acontecia? Este pecado era transferido para eles. Mas Jesus entrou em santuário não feito por mãos. Jesus não precisa se sacrificar muitas vezes. Ele se sacrificou uma só vez para que a gente adentre no santuário celestial. E ali o nosso pecado, pelo sangue de um justo que é perdoado, é remido, é lavado para ser esquecido por Deus. Deus não leva em conta o seu pecado mais. Porque Ele aliançou o seu pecado sobre o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo remir você. Ele tira de você. Ele torna você santo. Não pela sua capacidade. Não pelo seu poder. Mas pela capacidade dEle, pelo poder dEle de te perdoar e de te salvar. Esta nova e eterna aliança, ela adentra e ela jamais pode ser rompida. Porque nós que não somos judeus, somos como oliveira brava. Então, quando a pessoa se converte, ela é enxertada. E essa nova aliança, ela é selada com fogo, com sangue. Esse enxerto no caule verdadeiro que é Jesus, passa a prover a você a seiva santa. Passa a fluir dentro de você, na sua alma, no seu espírito vivo, as coisas que vão limpando o seu caráter, limpando a sua conduta,
salvando a sua reputação. Porque os olhos do mundo têm olhos para nós. Tem olhos para nós. Aqueles que brilham na escuridão são vistos. E você pode não imaginar, mas você é observado sim. E ai de você se cometer uma falhinha só. Eles são assim. Procuram a quem condenar. Entenderam? Agora vamos lá, em Lucas, no capítulo 21, para a gente entrar nessa ceia. Como é que foi ali? Enquanto ele não havia... Capítulo 21, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes de meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais eu comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Para quem ele estava falando aqui? A igreja existia aqui em Lucas 21? Não. Mateus capítulo 16 ele fala: edificarei. Futuro. Aqui ele está falando para Israel. Ele está prometendo o reino aqui na terra para Israel. E que ele vai entregar esse jejum da videira, do vinho, quando ele estabelecer o reino aqui. O reino milenar. Prometido a Davi. Agora vamos ver. E ele termina assim, fazer isso em memória de mim. No versículo 19. Tá certo? Ele falou para Israel, e para Israel fazer isso em memória dele. Agora vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pô, preciso trocar esse óculos, pá. Pelo amor de Deus. Ó o corpo já, né? O olho já falhando, né? Agora a gente vai entrar no mandamento para a igreja. Veja. O corpo para a igreja, a gente olha para o passado, correto? A cruz para a igreja, a gente olha para o passado, correto? O que aqueles irmãos estavam fazendo ali, olhando para o futuro? Então agora você vai olhar para o passado. E eu vou ensinar vocês, pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, como que você deve comer. Porque a festa que ele citou ali é Páscoa. O que é a Páscoa? O Egito escravizava o povo judeu. 400 anos depois que Moisés levou Israel para o Egito. Que José levou Israel para o Egito. E na 10ª praga é a morte dos primogênitos. Então o mandamento de Deus era o quê? Pega um cordeiro, junta os seus familiares. Se você não tiver familiar suficiente, junta com o vizinho. Mata o cordeiro. Pega o sangue. Põe na porta da tua casa. Come o cordeiro, tudo que você puder. E o que você não puder, o que sobrar, você queima. Cinzas. O espírito de morte, que vai matar os primogênitos do Egito, não vai entrar na tua casa. Ele vai passar por cima, passar por cima. A Páscoa é celebrada até hoje em Israel. E a gente vai celebrar a Páscoa aqui. Ela é o centro da pregação da palavra de Deus.
da pregação da salvação em Jesus Cristo. E ele fala assim, Paulo falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ah, então ele recebeu diretamente do Senhor para a igreja celebrar. Que o Senhor, Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, e partiu, e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova e eterna aliança. O cálice no meu sangue. Todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. Por isso aquele... Pode vir o louvor? O diácono Rubens, Maria, pode vir aqui. Pode vir. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pode servir. E vocês não comam ainda, tá bom?
Isaías 55 afirma assim, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, são muito mais elevados. E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, são completamente diferentes daquilo que a gente pensa e imagina, porque Deus é Espírito, Deus é todo-poderoso. Logo, ser conduzido de uma forma a ser enganado por um homem, por uma pessoa carnal, com defeitos, cheio de problemas, isso demonstra falta de entendimento. Se a gente é enganado às vezes por pessoas e coisas que a gente vê, o que dizer das coisas que a gente não vê? E quando a gente fala de religião, veja, Jesus foi condenado pela religião que ele cumpriu, fielmente, sem nenhum erro. O mundo chama a gente de religioso, porque o mundo, ele quer colocar clichê na gente. Nós não somos religiosos, nós somos de Jesus. Olha que momento maravilhoso, meus irmãos. Olha que momento precioso. Eu vou dar 1 minuto para você agora, para você se examinar, para você olhar para dentro do seu ser e falar assim: Deus, o que eu tenho feito de errado? O teu Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo. Onde eu tenho dado vazão à minha velha natureza, eu não tenho governado a minha língua, e por causa da minha língua, eu tenho condenado o meu corpo todo. Eu tenho gerado contenda, eu tenho gerado tristeza na vida dos outros. Eu tenho enganado as pessoas. Avalie o homem, olhe para dentro de si, viaje para dentro do seu ser. Seja sincero, transparente para com Deus. E peça a Deus que te conduza no caminho eterno, segundo o seu caminho, a sua vontade. Porque uma vez que você entenda isso, você vai ser bem-aventurado em tudo que você fizer. Sim. Quem creu em nossa pregação? Nós que o reputávamos como aflito de Deus, oprimido, desprezado, nós não demos valor a Ele, não havia nele nenhuma formosura. Todavia, o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele, e pelas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, sara a tua igreja, Senhor, hoje. Sara as nossas vidas hoje. E por isso que eu como, Pai, esse pão. Em memória do teu sacrifício, Senhor, eu como este pão. Por isso Ele deu graças, Ele levou o seu pão e deu: tomai todos e comei. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Comamos, igreja. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também
vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ora, se Deus nos justifica pela fé e não por meio das obras, bem-aventurado aquele que confessa as suas más obras. Porque em 1 de João, capítulo 1, afirma que se nós afirmarmos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. Todavia, se confessarmos os nossos pecados e andarmos na luz, Ele é fiel e poderoso para nos perdoar de todo o pecado e nos livrar da injustiça. Por isso Ele tomou o cálice, deu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: todos tomai e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança, o meu sangue derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Tomemos do cálice, igreja. E celebremos ao Senhor, pela graça de Deus Pai, as doces consolações de seu Filho amado Jesus Cristo e o ensinamento dos mistérios de Deus por meio do Espírito Santo que revela na Escritura e no coração daquele que crê o poder que há no nome de Jesus. Nós oramos por esta igreja, por este lugar e por toda a terra que o teu corpo está espalhado, levando a tua mensagem de amor, de perdão, de remissão, de salvação, de ressurreição e de vida eterna, agora e para todo sempre. Amém. Amém, igreja. Irmãos, vamos ficar em pé para terminar o culto desta noite, essa maravilhosa mensagem. Mas antes, nós gostaríamos de agradecer a presença de uma querida, como é que ela chama? Rose, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que estão perto podem receber a Rose, por gentileza. E também no sábado que vem, nós estamos no mês das crianças, e no sábado que vem às 6h30 nós teremos um culto de louvor feito por eles. Louvores que nós cantamos aqui na igreja, mas são as crianças que vão tocar, cantar, venham prestigiá-las, tragam crianças também, visitantes, e depois nós vamos ter uma grande festa para elas, tá bom? Quero aproveitar a oportunidade, já que está sendo dado avisos, que a diretora do Departamento de Alimentação da igreja está convidando a todos nós para uma deliciosa refeição logo após o culto, uma macarronada na faixa. Vai. Vamos então encerrar o nosso culto.
com este louvor bem animadamente, hein?